Cá vamos nós, 11 de abril. Estava dando uma olhada na pesquisa publicada pelo Datafolha agora, né? É interessante, no primeiro turno o Lula leva vantagem assim, no Flávio Bolsonaro, né? Uma vantagem pequena. E relativamente aos moderadíssimos Caiado e Zema, é lavada no primeiro turno, né? Mas, quando se joga a sinalização para segundo turno, Lula Caiado, Lula Zema e Lula Flávio, todos eles estão tecnicamente empatados. Vejam só, né? Quando tu pega um cara que sai de 5% na projeção de primeiro turno para o segundo empatar, significa o seguinte, que nós estamos num espaço de matar ou morrer. Quer dizer o quê? Eu não voto a favor. O que eu vou dizer é bordão, né? É bordão. Mas é real, eu voto contra. Eu voto contra. Então, se fizéssemos a projeção, Lula Cabo Daciolo, provavelmente o resultado seria o mesmo, né? Empate técnico. Porque eu voto contra. Isso é muito complicado, gente. Em 1904, no segundo congresso do Partido Operário da Social-Democracia Russa, Lenin vai escrever um texto que todo mundo usa com o título Um Passo Atrás e Dois para Frente. O título da obra é o contrário, mas diz a mesma coisa. Porque o título da obra é Dois Passos para Frente e Um para Trás. É assim o título da obra. Onde ele faz a análise da consolidação partidária naquele período histórico, 1904. Ali, Lenin, Kerensky, Trotsky, todos debatiam a condição partidária de um movimento que, em 1917, produziria um fenômeno social revolucionário que mudaria o mundo, né? Mudou a história do mundo. Gostem ou não gostem, isso é outra história. Vejam que a discussão que se faz lá não era uma discussão que se faz só lá. É uma discussão que se faz sempre que uma determinada organização sofre uma crise. É necessário dar um freio de arrumação, uma parada. No mundo da política, nós chamamos isso de um movimento tático. O que é um movimento tático? O movimento tático é aquele que é imediato. É aquele que cria as condições, que organiza o movimento para o cumprimento de uma finalidade, ou seja, de um objetivo estratégico. Todos os partidos fizeram isso durante toda a vida. Hoje mudou. Por que mudou? Porque o modo de fazer política, a estruturação da política, os atores da política, as estruturações partidárias no mundo mudaram. Mas a base conceitual sobre como se pensa a política continua a mesma. Assim como a base conceitual de como se pensa a humanidade continua a mesma. Fascismo é fascismo. Na década de 20, quando Mussolini marcha sobre Roma, quando Hitler organiza o Partido Nacional Socialista, quando no Brasil se estabelece o integralismo, fascismo, é um pensamento totalitário com suas próprias cargas de definição. O socialismo é a mesma coisa. A base estruturada do pensamento socialista segue a mesma. O que modifica são os veículos, as formas de fazer com que esses projetos de poder
se realize. O mundo capitalista é a mesma coisa. As bases, os fundamentos do capitalismo seguem os mesmos. Os modos pelos quais eles operam é que se modificam, os móveis, os modos. Vou dar um exemplo para vocês, para ver como nós, às vezes, não compreendemos as coisas. E digo isso sem nenhuma arrogância, né? Porque hoje a opinião está muito fácil, né? Especialmente difundir a opinião, né? Muito fácil, né? Nós vivemos falando de desigualdades sociais, né? E falamos em desigualdades sociais como uma disfunção do capitalismo, como um fracasso do capitalismo. Não, o capitalismo depende de desigualdade social. Sem desigualdade social não há capitalismo. Portanto, quando eu olho para o lado e vejo desigualdades sociais, o que eu vejo? O sistema capitalista funcionando com maior ou menor sofisticação. Quanto maior a desigualdade, menor a sofisticação. Quanto menor a desigualdade, maior a sofisticação. Aonde? No acúmulo do capital e na organização das estruturas capitalistas. Tem que entender isso como o mundo que a gente vive a partir de categorias políticas que estão estabelecidas. Vejam, os paradoxos que o capitalismo cria, né? Todo mundo diz que o MST é aquela coisa socialista, comunista, trombonista, adventista. O que pede o MST? Terra, propriedade. Propriedade é um atributo do capitalismo, né? No mundo do socialismo, a propriedade tem outra característica. Mas, como se busca a propriedade de outros, se estabelece o conflito. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando tu vê que Flávio Bolsonaro pode ser o presidente, o futuro presidente do Brasil, e quando simbolicamente tu percebe que a água está batendo na bunda a valer, que é o caso de tu projetar segundo turno com Caiado e Zema. Caiado, o homem do cavalo branco da UDR, 1989, empatarem tecnicamente com o Lula é porque a água está batendo na bunda mesmo. E bota gelada essa água. E aí eu fico olhando certas discussões, certas digressões, certas construções políticas que, para não dizer que elas são estúpidas, eu vou dizer que elas são míopes. Pois bem, fala aqui o dinossauro. Existem momentos que o passo a ser dado é para trás. Reorganizar forças, estruturar o movimento, definir prioridades e hierarquias. Feito isso, vamos aí em frente, né? Tentar concretizar os próximos 2 passos. A quadra histórica brasileira é muito difícil, e quem não acreditar que uma pessoa pode destruir um país, olha para os Estados Unidos, olha para a Argentina, olha para a Venezuela. É possível, sim. Um país que nem o nosso, que está estabilizado, econômica e politicamente, pode simplesmente se desestabilizar. É possível, sim. Então, tal qual Lenin, em 1904, 13 anos antes da Revolução Socialista, teorizava sobre o modo de criar um movimento efetivo, capaz de dar consecução a um objetivo estratégico, 13 anos antes de que isso viesse a acontecer. Teorizou, pensou, estruturou e caminhou. Nós, o que a gente faz? Vamos postando opiniões e postando opiniões. Bom, a mim cabe dizer o que penso, e vocês sabem disso. Bom domingo para vocês, terminando sábado.